Olá, meus irmãos, graça e paz. Esta sexta-feira nós estamos divulgando esta mensagem especial sobre este dia, que é acerca da crucificação e da morte do Senhor Jesus Cristo. Nessa sexta-feira de Páscoa, muitas pessoas estão pensando em coisas outras que não o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus Cristo. A Páscoa que os cristãos comemoram não deve, nunca pode ser baseada no chocolate ou em festanças, mas na gratidão, um agradecimento a Deus por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Páscoa foi instituída quando da saída do povo de Israel do cativeiro egípcio. Então ali a Páscoa foi aquele sacrifício que foi feito pelo povo, cujo sangue foi usado para o livramento dos primogênitos daquelas crianças do povo hebreu e que antecedeu a 10ª praga que caiu sobre o Egito, quando o anjo da morte apareceu lá e matou todos os primogênitos de todas as casas cujos umbrais não tivessem marcados com o sangue do sacrifício daquela que é a primeira Páscoa. Conosco e para nós, hoje, não há mais a necessidade de celebrarmos aquela Páscoa conforme os ditames da lei de Moisés, porque o Senhor Jesus Cristo já cumpriu toda a lei em nosso lugar, visto que nenhum ser humano é capaz de cumprir toda a lei, visto que nenhum ser humano é capaz de cumprir todos os pontos da lei, detalhe por detalhe. Então Jesus Cristo, a nossa Páscoa, o nosso sacrifício perfeito, teve uma vida perfeita aqui, na qual ele cumpriu todos os detalhes da lei, e com seu sacrifício perfeito, numa sexta-feira de Páscoa, ele pagou por todos os nossos pecados. Então vamos ver nesta oportunidade de hoje, justamente este momento em que a crucificação e a morte de Jesus, que é a nossa Páscoa, é claro que também tem a ressurreição, que depois de amanhã, no domingo, nós teremos a oportunidade de ver sobre a ressurreição. Então, toda essa obra perfeita de Jesus, ele se apresenta para Jerusalém, naquele dia que é chamado de Domingo de Ramos, como se chama hoje em dia. Ele tem uma semana de apresentação, ele apresenta a si mesmo por diversas vezes como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo durante aquela semana, aquela última semana do seu ministério público. Na quinta-feira à noite, se formos usar o calendário judaico, já no início da sexta-feira, já que eles contam a partir das 18 horas, já no início da sexta-feira ele é preso. Ele é levado às autoridades, ele, ao longo daquelas 24 horas seguintes, ele passa por um julgamento fictício, um julgamento injusto, mas que ele permite que isso aconteça, para que às 3 horas da tarde ele finalmente diga: está consumado, e na cruz do Calvário ele pague pelos nossos pecados. Vamos para a leitura e depois a nossa oração inicial. Então peço que os irmãos abram suas Bíblias para Lucas, capítulo 23. Nós leremos a partir do versículo 26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes.
E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe, vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia ainda sido posto. E era dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Oremos. Querido Senhor, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, muito obrigado pelo sacrifício perfeito do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o sacrifício foi de tal forma que o Teu Filho pagou perfeitamente por todos os nossos pecados. Muito obrigado por esta morte vicária, esta morte substitutiva, que nos substituiu, que pagou pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, por esta que é a verdadeira Páscoa, a morte do Teu Filho Jesus. E é em nome dele, Jesus Cristo, que a Ti nós oramos. Amém. Então, queridos, o que nós temos aqui é um início do que nós teremos nesta mensagem, que é a leitura, a descrição dos fatos. Nessa descrição que nós encontramos é que quando Jesus ele passa por todo aquele julgamento, aquele falso julgamento em que não foram apresentadas provas contra Cristo, naquele falso julgamento ele é condenado. Eles se aproveitam do estado em que Pilatos se encontrava psicológica e politicamente naquele momento para condenar Jesus, mesmo sem que Jesus fizesse qualquer coisa para merecer aquela condenação. E ele é açoitado e é posto para carregar a cruz. E o que nós encontramos no versículo 26 é que no caminho eles entregam a cruz a um homem sirineu, ou seja, um habitante do norte da África, ou pelo menos alguém que nasceu lá, para que ele carregasse a cruz no lugar de Jesus. Então Jesus ia caminhando na frente e Cirineu carregando a cruz atrás. Provavelmente por causa da surra, do espancamento que Jesus tinha sofrido, então ele não tinha mais condição de fazer nenhum esforço físico, então eles obrigam que algum dos presentes ali fizesse aquilo, e foi chamado esse Simão Cirineu. Isso nos mostra, inclusive, a gravidade da surra, a gravidade do pagamento que Jesus passou
para que pudesse ter os nossos pecados perdoados. A obra que ele fez, a obra perfeita que ele fez, ainda não estava concluída aqui, mas mostra a gravidade e a perversidade de todos os açoites, de todo o espancamento pelo qual ele havia passado. E o texto nos diz que seguia uma grande multidão de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Essa era uma prática comum quando as pessoas estavam de luto ou as pessoas estavam protestando ou tendo qualquer tipo de manifestação contrária a algo que estivesse acontecendo. Era comum que as mulheres fossem batendo nos peitos e reclamando ou até dizendo alguns imprecatórios contra aquele fato. O que nós encontramos aqui são essas mulheres tomando essa atitude, e Jesus, ele estava passando por tudo aquilo. Jesus estava sendo conduzido para morrer em nosso lugar, e a atitude dele, ao invés de agradecer por todo aquele lamento que aquelas mulheres estavam manifestando, na verdade ele ainda encontra forças para consolar aquelas mulheres. Aquelas mulheres se colocavam ali naquele momento em uma posição de desconsolo. Elas não estavam se sentindo consoladas pelo fato de o mestre ser condenado injustamente, mas o que Jesus faz, ao invés de receber aquilo como uma espécie de lenitivo, como uma espécie de algo que vai diminuir a sua dor, mais ou menos como um anestésico sobre o que ele estava sentindo ali, o que ele faz é o inverso. Ele leva, ele oferece consolo para aquelas mulheres, justamente porque ele vai dar para aquela mulher uma profecia. Ele diz assim, Jesus, no versículo 28, Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? O que Jesus faz aqui é consolá-las ao deixar bem claro para elas que elas não fazem parte daquela geração futura de mulheres que terão seus filhos perseguidos pelo anticristo. Nós encontramos uma prévia disso no que aconteceu em Jerusalém no ano 70, mas que aquilo que aconteceu em Jerusalém no ano 70 ainda não foi o cumprimento das profecias acerca dos últimos dias, porque, como nós vemos o apóstolo Paulo nos falando, o que detém a vinda do anticristo ainda não foi tirado. Então, existe essa profecia de que é necessário que haja o arrebatamento para que aquelas coisas sobre a perseguição que Israel vai sofrer aconteça. Então, o que Jesus faz, ao invés de receber este momento como uma espécie de anestesia para a dor que ele estava sentindo, na verdade o que ele faz é oferecer o consolo para aquelas mulheres. Isso nos mostra, meus irmãos, o quanto é uma grande bênção para nós cristãos o fato de termos Jesus como aquele que nos consola. E ele, além de ser aquele que nos consola, ele ainda deixa para nós um outro consolador, que é o Espírito Santo. Porque se ele proporciona esse consolo para nós, se ele proporcionou para aquelas mulheres, naquele momento crucial, um consolo maravilhoso, inclusive com predições proféticas para aquelas mulheres, naquele momento em que ele estava com todo o seu corpo ensanguentado, em que ele não tinha nem condição de carregar a cruz, era necessário que outro homem carregasse a cruz no lugar dele. Quanto mais hoje, ele proporciona para nós um consolo ainda maior, porque ele agora está sentado na destra do Pai. Ele agora recobrou aquela glória que ele tinha junto com o Pai. E agora ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, ele nos consola e ele deixou conosco, ele enviou para cada um de nós o Espírito Santo. E nós aprendemos aqui essa maravilha do Senhor sendo aquele que nos consola. E no versículo 31,
O que é que ele nos diz aqui? Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Ele faz uma analogia com a madeira verde e a madeira seca, que é aquela que já perdeu todo o seu vício. Ele se mostra como aquele que é realmente o Cordeiro de Deus, aquele que é perfeito, que se fizeram isso com aquele que é o Filho de Deus, o que não farão com aqueles que são parte da descendência de Abraão, mas que não são o Messias? Farão coisas ainda piores. O tempo dos gentios ainda não está completo. E depois do tempo dos gentios ainda virá a plenitude dos gentios, em que realmente perseguições muito piores virão. Versículo 32, continuando, diz assim: E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. O que nós temos aqui é um cumprimento da profecia de que com os malfeitores ele foi contado. E era necessário que assim fosse para deixar bem claro que Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor Jesus, ele é o nosso Cristo, ele é o Messias. Ele foi crucificado num monte, ele foi levado para fora da cidade, ele é aquele que leva os nossos pecados, ele é aqui como um cordeiro que paga pelo pecado, mas também como aquele que era tirado da cidade, as mãos eram impostas sobre ele, e aquele animal, ele vagava pelo deserto, ele ficava fora da cidade, como simbolicamente levando os pecados de toda a nação. Aqui nós vemos Jesus sendo crucificado para pagar nossos pecados como o Cordeiro de Deus, mas não só isso, mas também como aquele que é tirado da cidade, é tirado da parte urbana, justamente como um símbolo de tirar os pecados de toda a nação. Que maravilha nós vermos aí todos os detalhes da lei de Moisés, inclusive sobre os sacrifícios, sendo seguido à risca por todas as coisas que o Senhor Jesus faz, e inclusive o Senhor gerencia de tal maneira que até os seus inimigos, quando tomam atitudes contra o Senhor, na verdade os inimigos estão prestando um serviço a Deus, mesmo sem saberem, porque eles pensam estar vencendo, mas na verdade não passam de instrumentos dentro do perfeito e eterno plano de Deus para todas as nossas vidas. Quando no versículo 34 o Senhor Jesus, ele já crucificado, ele abre a boca, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Novamente, ele é mostrado aqui como aquele que cumpre as profecias sobre a intercessão que ele faz em favor dos inimigos, e também sobre o fato de que as suas roupas foram repartidas entre aqueles que eram os algozes de toda a dor e de toda aquela crucificação pela qual ele estava passando. Meus irmãos, muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir compreender as circunstâncias que nos rodeiam, e até temos dificuldade de compreender algumas pessoas com as quais nós convivemos. E muitas vezes temos isso também em relação à perda de saúde ou perda de um determinado status financeiro. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender todas essas coisas, mas algo que nós aprendemos aqui com o Senhor, quando Ele estende, Ele oferece, Ele clama por perdão em favor daqueles que são seus algozes, ele nos ensina que todas as coisas estão debaixo do plano eterno do Senhor. E isso precisa ficar bastante arraigado em nossos corações, para que verdadeiramente nós saibamos como agradecer a Deus por todas as coisas, inclusive por aquelas coisas que parecem coisas ruins, inclusive por aquelas situações que parecem más, inclusive por aquelas coisas que parecem que foram enviadas diretamente pela mão de Satanás. Isso nos vale a pena guardar nos corações, porque inclusive nos faz lembrar que até Satanás tem a sua autoridade limitada. Satanás não move um dedo sem a permissão do Senhor.
Não existe nenhuma possibilidade de que Satanás faça qualquer coisa contra quem quer que seja sem a permissão de Deus. Porque ele pode até ser um cachorro bravo, mas é o Senhor que tem a coleira. Ele pode ter todo o ódio contra nós, mas o amor que o Senhor tem por nós é infinito. E todas as coisas estão debaixo da autoridade e do controle do Senhor. Por causa de tudo isso, nós vemos verdadeiramente o Senhor, Ele como oferecendo, Ele intercede em favor até daqueles que trabalham aqui para que ele sofra seus algozes. Versículo 35 diz assim: E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Então, o povo estava olhando, se admirando daquela situação. Os príncipes zombavam dele: se ele é o escolhido de Deus, que ele salve a si mesmo. Os soldados, eles também escarneciam. Os soldados romanos eram pessoas que estavam acostumadas com a morte, estavam acostumadas a infligir dor sobre as outras pessoas. Então eram pessoas que estavam ali acostumadas com aquele espetáculo e também zombavam de Jesus e apresentavam vinagre, porque a quantidade de sangue que Jesus estava perdendo, desde o momento em que começou seu espancamento até ali a crucificação, era tão grande que ele começou a ter uma perda grande de sangue e isso provoca sede. Então, quando ele pede água, por zombaria, os soldados, ao invés de darem água, dão vinagre. O vinagre ele tinha, aqui neste momento, aqui, dois objetivos. Um, escarnecer mesmo, para que a pessoa, pensando que a água vá com toda a vontade de beber aquela esponja embebida em vinagre, e quando a pessoa experimenta, percebe que é vinagre e não água. E o outro motivo é porque o vinagre servia como uma espécie de anestésico, para que pudesse diminuir a dor da pessoa crucificada, por isso que o vinagre estava ali à disposição, para que a pessoa permanecesse mais tempo viva e, portanto, sofresse mais ainda. Por isso, ao pé da cruz, longe da cidade, havia ali esta esponja embebida de vinagre. Esses eram os motivos. A palavra de Deus nos diz que nós, antes de Cristo em nossas vidas, nós éramos inimigos. Quando nós vivíamos a nossa vida sem Jesus no coração, nós éramos inimigos dele. Muitas pessoas acham que conseguem viver suas vidas de maneira meio neutra, né? O importante é não matar, não roubar, não xingar, não dar badogada na cabeça da mãe, mas nada disso é verdade. Não existe neutralidade. Ou a pessoa é inimiga de Deus ou é filha de Deus. Não existe um meio termo. Por isso Jesus faz questão de pagar por todos os nossos pecados. Por isso ele faz questão de passar por todas as dores do espancamento e da crucificação. Porque ele sabia que ele estava pagando um preço eterno, mas que também teria um pagamento eterno. Que pagamento é este? E que prêmio é este? Chamar a você de filho, de filha, de amigo, de amiga, de integrante da família do Senhor. Glória a Deus por isso. Realmente ficamos regozijados. Isso é realmente uma grande maravilha, meus queridos. E aqui no versículo 39, nós encontramos algo que os líderes religiosos hebreus quiseram evitar a todo custo, que Jesus fosse chamado de rei dos judeus. E o versículo 38 diz assim: E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. O interessante é que Jesus foi crucificado em cima de um monte Calvário, para que todas as pessoas pudessem ver. E acima do monte ele estava pregado numa cruz, que é uma estrutura de madeira que o elevava acima do nível do solo daquele monte. E acima de sua cabeça
foi colocada esta tabuleta escrita: este é o Rei dos Judeus. O que acontece é que Jesus é identificado em 3 línguas diferentes, o grego, o latim e o hebraico, com um título que os líderes religiosos tentaram evitar a todo Cristo que fosse dado a Jesus: Rei dos Judeus. Aqui é uma providência divina tão maravilhosa, porque mostra que apesar de todo o esforço satânico, apesar de todo o esforço dos líderes judeus, Jesus, ele é identificado como Rei dos Judeus. Queridos irmãos, isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que Satanás, ele é o acusador, ele nos acusa, ele está sempre à procura de argumentos que nos acusem, que digam que nós não somos filhos de Deus, nós não somos merecedores realmente, nós não temos capacidade de nos manter salvos realmente, nós não temos nenhuma possibilidade de buscar uma santidade sem a ajuda do Espírito Santo, isso realmente. Por outro lado, nós temos um Deus que, apesar de todos os esforços do inferno contra nós, ele nos mantém firmes, ele nos guarda, ele nos protege e ele nos assegura que onde ele estiver, estaremos também com ele. Ele nos assegura que um dia vai chamar a igreja, vai nos buscar para termos verdadeiramente uma comunhão eterna e perfeita com ele. Essas tábuas aqui sobre a cruz, nomeando Jesus como Rei dos Judeus, não fala só o fato de que Jesus é o Rei dos Judeus. Serve também para nós de incentivo, de consolo, de conforto, para nos mostrar que mesmo que quando as trevas estão trabalhando contra nós, o Senhor transforma em bênção. O Senhor transforma até as obras das trevas em instrumento nas mãos dele, para o nosso bem, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Continuando, versículo 39, diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurado, dos que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, é uma bênção maravilhosa esse trecho, porque nos mostra que mesmo naquele momento da crucificação, o Senhor, ele estende a salvação, ele estende a sua mão salvadora. Aquele malfeitor, ele arrepende-se dos seus pecados, e mesmo que houvesse ali poucas horas que separavam aquele momento em que ele ainda tinha fôlego de vida para o seu suspiro final, é naquele momento é que ele se reconhece como alguém que depende da graça de Deus e pede para ser lembrado, pede para que, sendo lembrado, ele possa entrar no reino de Deus. E o que Jesus ali faz não é ficar introspectivo em sua própria dor, introspectivo sobre os pregos que lhe perfuram as mãos e os pés, sobre as dores provocadas pela chicotada ou pela aquela sede terrível que ele estava sentindo por causa da perda de sangue. O que Jesus faz aqui é colocar a sua atenção sobre aquela alma que, arrependida, pede perdão, pede para ser lembrado. E o que é que ele faz? Ele estende a salvação. Ele oferece a salvação. Que maravilha, irmãos. Que graça maravilhosa. Como é bom saber que nós cremos num Deus que é tão amoroso, que neste momento ainda oferece a salvação. Isso é uma maravilha diante de cada um de nós. Uma maravilha diante dos nossos olhos. Quando um daqueles homens escarnece, o outro pede perdão. Não importa quando. Não importa em que momento da sua vida você está. Não importa quais foram os pecados cometidos.
se de verdade você se arrepender e se de todo o coração você crer que Jesus Cristo é o Senhor, então você é salvo. Apenas se arrependa dos seus pecados e receba Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E Ele fará essa promessa para você também, de que no momento da sua partida desta existência aqui para a eternidade, você estará com Ele no paraíso. E nós glorificamos ao Senhor por isso. O versículo 44 diz: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. O véu do templo, ele se rasga de alto a baixo, ali simbolizando que a salvação ali foi dada pelo Senhor. O véu não é rasgado de baixo a alto, mas de alto a baixo, simbolizando que é uma obra de Deus em nosso favor. É o Senhor se dirigindo a nós, é o Senhor dando o primeiro passo. As trevas que espalham-se e escurecem o sol mostram aquele momento do luto, mostram que é o Criador de todo o universo que está ali sendo sacrificado em nosso favor. E quando o véu do templo ele se rasga, mostra a obra do Senhor, o lugar santíssimo, o lugar mais sagrado de toda a religião dos judeus, o Santo dos Santos, o lugar da adoração máxima, agora foi aberto. Nós agora temos acesso ao trono da graça, porque o sacrifício perfeito de Jesus Cristo conquistou esse acesso para cada um de nós. Não precisamos de um sacerdote que faça algum tipo de intermediação. Agora todos nós somos sacerdotes. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que verdadeiramente já fez um pacto com Cristo é um sacerdote e tem como único sumo sacerdote Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que maravilha, queridos. Ainda na hora nona, que na nossa maneira de contar as horas é o que nós chamamos hoje de 3 da tarde. Então, na hora nona, ele clama com grande voz e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Neste momento aqui nós temos o sacrifício perfeito. Jesus finalmente, ele morre após quase 24 horas de agonia pela prisão, espancamento, caminhada entre o momento do espancamento e o lugar da crucificação, a intercessão que ele faz, inclusive, em favor de seus algozes, a salvação estendida para aquele malfeitor que tinha sido crucificado ao seu lado, e agora ele entrega o seu espírito. Agora ele morre em nosso favor. Glória a Deus por isso. E nós temos agora um período no qual o sepultamento ele é descrito, e isso é muito importante por alguns motivos, mas antes vejamos aqui o que está escrito, versículo 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. Nós encontramos agora aqui um centurião romano reconhecendo a justiça de Jesus Cristo. O versículo 48 nos diz: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. Os seus seguidores, eles estavam de longe, eles não estavam muito perto, porque eles sabiam de toda a perseguição, eles sabiam de todos os problemas que podiam acontecer com eles, e eles estavam ali de longe, olhando toda aquela cena. E o versículo 50 diz: e eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido nos conselhos e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Aqui é a descrição do caráter de José de Arimateia. Ele é chamado de senador, ele é chamado como alguém que fazia parte do Sinédrio, mas que não consentiu com o conluio que foi feito para prender e matar Jesus. Ele era um homem de posses, ele é descrito como alguém que é de Arimateia, então ele nasce ali em Arimateia e ele vai até Pilatos. Ele naturalmente tinha bastante riqueza, ele tinha também bastante status político, porque ele tinha acesso direto a Pilatos, mesmo Pilatos sendo um governante romano, ele tinha acesso a Pilatos e ele pede o corpo de Jesus.
E aqui nós vemos o quanto realmente ele tinha esse acesso e ele tinha realmente grande entrada e grande influência política e religiosa. Porque a regra da crucificação era que os corpos das pessoas crucificadas normalmente ficassem nas cruzes para serem devoradas até por pássaros. Quando isso não acontecia, normalmente os corpos eram jogados em um determinado ponto e também não podiam ser sepultados. O normal é que aqueles corpos ou fossem deixados nas cruzes, ou caso aquela madeira precisasse ser usada novamente para outra crucificação ou outro fim, aqueles corpos eram tirados das cruzes e jogados ao ar livre para que as bestas feras da terra viessem comer ou para que os pássaros, os carniceiros viessem comer aquela carne apodrecida. Mas o que nós vemos aqui é José de Arimateia tendo toda esta moral, digamos assim, toda esta influência sobre Pilatos, justamente para que possa cumprir as profecias, principalmente no livro dos Salmos, que diz que o corpo do Messias não veria corrupção, ou seja, não seria deixado para apodrecer, conforme era a regra da sentença de crucificação no Império Romano. O texto nos diz que ele foi tirado da cruz, foi envolto num pano e foi colocado num sepulcro que foi escavado numa penha onde ninguém havia ainda sido posto. Isso joga por terra qualquer pensamento sobre algo de ressuscitação, que é diferente ou de ressurreição. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que ressuscitação é quando, por exemplo, um médico percebe que uma pessoa está passando mal, teve um ataque cardíaco ali, e aí o que é que o médico faz? Faz manobras de ressuscitação, massagem cardíaca, colocar choques elétricos ali no peito daquela pessoa para trazer aquela pessoa de volta, porque desde quando aquela pessoa tem uma parada cardíaca, ainda há alguns minutos de esperança para que com as manobras médicas corretas aquela pessoa volte a ter um respiro, volte a respirar e continue vivendo. Ressurreição é diferente. Ressurreição é o que acontece com Jesus. Seu corpo foi realmente tirado sem vida da cruz. E a mostra disso, a prova disso é a descrição que Jesus recebe. Primeiro, é chamado de corpo. O versículo 52 diz que o corpo de Jesus foi tirado. Não foi alguém que tinha desmaiado por causa dos ferimentos. É o corpo que é tirado. Segundo, é envolto em panos. Qualquer pessoa que quer que alguém que desmaiou ou que está gravemente ferido, que deseja que essa pessoa que ainda não morreu possa de alguma maneira se recuperar e continuar vivendo, não vai fazer o sistema de embalsamamento. Porque embalsamar uma pessoa significava colocar tecido com especiarias, geralmente em pó, que faziam com que a pele não respirasse, com que não houvesse nenhuma possibilidade daquela pessoa se mexer ou ter algum tipo de passagem de ar. Então, se aquela pessoa não tivesse morta de verdade, morreria por causa do enfaixar que se fazia na mumificação mesmo. O embalsamento é o ato de mumificar. Então, prova que aqueles soldados viram que Jesus estava morto. Nós sabemos nos outros escritos acerca da morte de Jesus, que um soldado enfia uma lança no corpo de Jesus. Então, os soldados sabiam que Jesus estava morto. Os líderes religiosos atestaram que Jesus estava morto. José de Arimateia atestou que Jesus estava morto. Os discípulos de Jesus atestaram que Jesus estava morto. Então, toda esta falácia que algumas pessoas querem dizer que Jesus não morreu, Jesus morreu. Ele pagou pelos nossos pecados, ele foi sepultado. Então esses momentos aqui que mostram ele sendo sepultado é para nós uma grande bênção, porque mostra que realmente Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, queridos, toda essa descrição aqui desses fatos serve para nos mostrar que nessa sexta-feira em que nós comemoramos a Páscoa, nos lembremos, não é tempo de chocolate. Não seja pecado comer chocolate neste momento. Mas o foco não é o chocolate, não é o coelho. O foco é Jesus, a nossa Páscoa. E que nós possamos ter em nossa mente a verdadeira menção àquilo que realmente importa nesta data tão importante. Que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso favor. E que nós possamos viver de acordo com esta verdade tão maravilhosa.
Oremos. Querido Senhor, glorioso Pai, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso. Muito obrigado por esta verdadeira Páscoa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela morte perfeita do Teu Filho Jesus Cristo em nosso favor. E nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos de acordo com isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.